Olá, meus queridos amigos, como é bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que você inicie esse dia cheio da graça, da esperança, da misericórdia do Senhor. É um prazer estarmos juntos, sempre compartilhando uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E eu sou grato a Deus pela sua vida que segue esse canal aí assiduamente. Deus te abençoe grandemente. E aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, hoje trazendo para você o devocional no Salmo 79. É um clamor em tempos de crise, encontrando esperança em Deus. Então esse Salmo 79 é um clamor profundo diante da dor, da destruição e sofrimento do povo de Deus. Esse devocional traz uma reflexão poderosa sobre como buscar ao Senhor em tempos de crise, quando tudo parece perdido, e como confiar na fidelidade do Deus que ouve o clamor dos aflitos. Não é maravilhoso saber disso? Aqui você vai encontrar uma análise detalhada, uma aplicação prática para a vida cristã e encorajamento para fortalecer sua fé em meio às dificuldades. Se esse vídeo abençoar a sua vida, não esqueça de dar sua curtida, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Deixa aí os seus comentários, diga o que esse devocional ou o que o Salmo 79 falou ao seu coração. Então vamos pensar um pouquinho nesse salmo, estruturá-lo e contextualizar para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 79 para ler comigo. Ler esse salmo completo. Acompanhe, abra a sua Bíblia e vamos meditar nesse Salmo 79. Não apenas ler e meditar, mas extrair lições práticas para o nosso dia a dia. Eu gosto, na maioria das vezes, de ler na versão NVI, que é a nova versão internacional. O texto do Salmo 79 diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém em ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconheceram, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultam, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos de geração em geração e cantaremos os teus louvores. Que salmo bonito, né? Começa um tanto quanto caótico, catastrófico a situação, mas termina dessa forma maravilhosa. Olha, Senhor, eu vou repetir o versículo 13, que coisa bonita. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens,
para sempre te louvaremos e de geração em geração cantaremos os teus louvores. Que coisa bonita! O Salmo 79 é um lamento atribuído a Asaf, que descreve a destruição de Jerusalém e do templo pelos babilônios no ano 586 a.C. O salmista clama por justiça divina, expressando a dor da profanação do lugar sagrado, a morte de seu povo e a zombaria dos vizinhos. O salmo é um grito de fé e esperança em meio ao caos, suplicando por intervenção divina para a punição dos inimigos e a restauração da honra de Deus. Qual o contexto histórico desse salmo? Esse salmo é associado ao período do exílio babilônico. Temos lá o cativeiro. A invasão babilônica no ano 586 levou à destruição de Jerusalém e do templo e à deportação de muitos israelitas para a Babilônia. Como a gente vê nos livros de crônicas de Isaías, de Jeremias, de Daniel principalmente. E a gente vê essa situação caótica em que se encontrava o povo. O povo de Israel se sentiu desolado, impotente e abandonado por Deus diante da violência e da opressão. Mas o salmista não quer mostrar isso, dizer que realmente Deus abandonou. Foi o povo que se afastou. O povo quebrou a aliança com Deus, estava colhendo o que plantou. Mas mesmo assim Deus estava lá cuidando, protegendo os seus remanescentes. Qual seria o esboço para esse salmo? E que vai nos trazer lições práticas. Nos versículos 1 ao versículo 4, nós encontramos o lamento do salmista pela destruição da cidade do povo de Deus. O salmista descreve a profanação do templo e a destruição de Jerusalém pelas nações inimigas, principalmente os babilônios. O salmista mostra a dor do povo de Deus diante desse quadro. Jerusalém devastada e o templo profanado. As vítimas foram deixadas sem sepultamento e os mortos foram entregues às feras. E aí nós temos o quadro de zombaria das nações, que é uma afronta que recai não só sobre o povo, mas o salmista fala, cai também sobre ti, Senhor, sobre o próprio Deus. Qual a aplicação desses 4 versículos para a nossa vida hoje? Quando enfrentamos perdas, destruições emocionais, espirituais ou materiais, como vamos reagir? Ou por que essas perdas aconteceram? São coisas para a gente pensar. Mas no meio disso tudo, podemos ter certeza, ter convicção que tem um Deus nos guardando, nos protegendo, porque Ele sempre vai se manter fiel. Nos versículos 5 a 12, nós temos a súplica do salmista pela intervenção divina. O salmista questiona o exílio e o tempo de aflição, clamando que a ira de Deus não seja para sempre. Veja que ele pede justiça e misericórdia. O salmista clama a Deus por socorro. Pede que Deus exerça a sua fúria sobre as nações que não o reconhecem. O pedido é para que Deus vingue o derramamento do sangue dos seus servos e salve os prisioneiros. E temos aqui, gente, a importância de levar nossas angústias em oração. Como eu sempre tenho dito, não sei se você é testemunha, eu sempre gosto de frisar que a oração, em primeiro lugar e antes de tudo, é um momento de terapia. Nós vamos desabafar com o Senhor. Nós vamos colocar para fora as nossas frustrações, as nossas decepções, ansiedades, medos e queixas. A reflexão desse bloco: Deus é justo. E por causa da sua justiça, nós escolhemos o que plantamos, como no caso de Israel. Mas Deus não é apenas justo, Ele também é misericordioso, e por conta da sua misericórdia, mesmo Ele nos disciplinando, Ele nos consola, nos conforta, nos protege e supre as nossas necessidades. É isso o que o salmista
está querendo mostrar para nós nesse bloco, nessa coisa maravilhosa aqui do Salmo 79, que a gente precisa refletir, que a gente precisa rever. E eu peço para você, né? Se apaixone por esse salmo, leia ele, né? E viva intensamente o que o salmista está querendo expor. E veja que do versículo 11 ao versículo 13, o salmista coloca lá a confirmação da fidelidade. É uma oração por restauração e livramento. O salmo conclui com a promessa do povo em render graças e louvar o nome de Deus por todas as gerações. Veja que desfecho triunfante, que conclusão, que final maravilhoso. Vemos aqui a confiança final no poder de Deus. O povo pede que Deus seja glorificado através da sua salvação. Apesar das desgraças, o povo expressa sua gratidão a Deus. A aplicação é que mesmo em meio à dor, podemos declarar fé no Senhor e nos restaura. Vou repetir, mesmo em meio à dor, podemos declarar fé no Senhor que nos restaura. Quais são as mensagens e lições que esse salmo traz para nós? É fé em meio à tribulação. O Salmo 79 ensina que a fé e a esperança podem ser expressas mesmo em meio à dor e ao sofrimento. O Salmo também nos leva a entender a consequência do pecado. A destruição aqui é apresentada como resultado das escolhas erradas do povo e da desobediência quanto à aliança com Deus. Mas esse salmo também nos mostra a glória de Deus. A súplica para que Deus intervenha é feita não por amor ao povo, mas pela glória do seu nome. O salmista fala, Senhor, pela glória do seu nome. Muda o quadro. Temos aqui também uma declaração de louvor e gratidão. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a congregação pode e deve expressar a sua fé e gratidão a Deus, transformando o lamento em louvor. Olha aí, gente. Na nossa vida pessoal, precisamos aprender a entregar nossas crises ao Senhor em oração. Na vida da nossa congregação, na igreja, interceder pela nossa nação, pelos nossos familiares e pelos irmãos da igreja que estão necessitados. E na nossa vida espiritual, confiar que Deus transforma lamentos em esperança. E eu quero reforçar para você, à luz desse salmo, que Deus ouve o clamor em tempos de crise. E eu convido você que está assistindo esse devocional a confiar no Senhor, mesmo em meio às adversidades. E eu quero fazer uma oração com você. Curve sua cabeça, onde você estiver, se você puder, se não, faça mais tarde. Mas ore comigo. Pai bondoso, como é bom saber que mesmo em meio às disciplinas que são aplicadas por Ti, devido as nossas quebras de aliança, as nossas desobediências para com a Tua palavra, mesmo em meio a tudo isso, Tu és um Deus que nos ama, que é misericordioso, que é cheio de graça, cheio de compaixão e que está sempre ali conosco, cuidando, nos protegendo, nos guardando. Mas sabemos também, ó Pai, que a disciplina é um momento que causa maturidade na nossa vida para a gente aprender a não cometer os mesmos erros, para não sofrer as mesmas consequências. Nos ajuda a entender isso, Senhor, e o mais rápido possível colocarmos a nossa vida no altar e desfrutarmos da Tua presença, da Tua glória. E nos ajuda que mesmo em meio a todo o caos que se levanta contra nós, com turbulência da vida, essa troca de valores, essas perseguições, as enfermidades, as incertezas, em meio a tudo isso, nós podemos Te louvar e manter a nossa fé firme, alicerçada na Tua palavra. E nós queremos contar às vindouras gerações os Teus louvores, o Teu poder e as maravilhas que o Senhor está fazendo.
muito obrigado por sermos teu povo, por sermos teus filhos e por termos a ti como esse Deus maravilhoso, como esse Pai bondoso. Ó Deus, entra com providência na vida do teu povo, traz cura, traz saúde, traz esperança, traz paz, supre cada uma da necessidade, defende e dá ganho de causa para os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez, se esse salmo falou a sua mente, o seu coração, se esse devocional fez algo na sua vida, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar sua curtida, dê o seu like. Quanto mais like você der, quanto mais curtida, esse canal entra em evidência. E o nosso desejo é que ele cresça para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com a porção da palavra de Deus. E para isso pedimos que você compartilhe esse devocional mais uma vez, né? E inscreva-se se você não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações. Que você tenha um dia maravilhoso, que você seja abençoado por Deus. E obrigado por sua fidelidade em abrir o espaço todos os dias para receber essas porções de Deus. Deus te abençoe.